Não sei com quem o Senhor está falando, mas Ele está dizendo, ó, vai passar. Então, fique ligado que o Senhor vai falar com Aleluia, você. é Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Não sei se aqueles irmãos sabem quem é o criador do espelho, né? Nós conhecemos como a palavra vai falar espelho, né? Nosso tem um irmão que fala, né? Anderson Frei, né? Que compôs o louvor falando de espelho, e eu vinha pesquisando. Quem é o inventor do espelho? Quem inventou o espelho? Fiquei curioso através desse louvor. E o inventor do espelho foi Deus. Ué, irmão, mas como Deus? Segundo lá atrás, historiadores, né, os egípcios, né, muitos vaidosos, eles tinham o costume, né, como não existia espelho, de olhar, né, o seu semblante nas águas, louvado e agradecido seja Deus. Então, para eles verem a sua imagem, eles tinham que olhar para as águas, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, assim eles conseguiam ver a sua face. Mas há uma observação: a água, para refletir a imagem, ela tem que estar limpa. Água suja, ela não reflete a imagem, louvado e agradecido seja Deus. E aí, irmãos, o que isso tem a ver? No louvor do Anderson Frei diz, né, nós somos a imagem que reflete, né, a Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, quando meu coração está limpo, louvado e agradecido seja Deus, quando eu não estou com raiva no coração, quando eu não me encontro magoado, eu reflito a imagem do Senhor com as minhas atitudes, louvado e agradecido seja Deus. Não importa o momento, não importa as circunstâncias, aonde eu estiver, determinada situação, se meu coração está limpo, eu reflito a imagem de Deus. Nem precisa falar que eu sou cristão, porque as atitudes elas falam mais do que as palavras. As pessoas olham, você é servo de Deus. Aleluia. Você é serva de Deus, porque o coração está limpo. Estamos fazendo a vontade do Pai e refletimos a imagem dele. Para não perder aqui o foco, vou pegar bem detalhado. No versículo 3, vou repetir aqui, o Tiago diz: saber que a prova da vossa fé opera a paciência, louvado e agradecido seja Deus. Então, sem fé é impossível agradar o coração de Deus, e a fé é o combustível do cristão. E o Senhor também está dizendo que, né, temos que ter fé, e automaticamente temos que ter paciência também, confirmando aquilo que a irmã Alba disse lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Então é necessário, louvado e agradecido, ter a paciência. Irmão, mas a prova está durando tanto tempo, tenha fé e tenha paciência que Deus irá operar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí no versículo 23 e 24, vem dizendo: aquele que ouve a palavra e não se coloca em prática, é semelhante a uma pessoa que olha no espelho, contempla a sua imagem e fica ali se contemplando e fica por isso mesmo. Aí o que isso tem a ver, irmãos? Os irmãos irão entender. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como se o Senhor falasse assim, ó, é para ouvir, mas é praticar. Tem que colocar em prática, louvado e agradecido seja Deus, porque a palavra de Deus é um alimento para as nossas almas, é um mal das nossas vidas, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí o Senhor diz assim: está ouvindo, mas não está praticando? Olha para trás, lembra da onde eu te tirei? É como se o Senhor falasse: para de ficar se contemplando. Se tem alimento, tem que comer, se tem onde vestir, se tem onde dormir, ei, sou eu que estou te dando. Porque lá no Salmo 3,5 o Senhor diz: eu me deito e acordo, porque quem me sustentou? Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então o Senhor fala assim: para de ficar se contemplando, mas fui eu que batalhei. Se você é louvado e agradecido, se nós estamos conseguindo trazer alimento para a nossa casa, foi o Senhor que nos deu condição, louvado e agradecido seja Deus. Se eu estou tendo condição de dormir e acordar, porque é Deus que está me dando sustento e condições. Quantos dormem e não acordam mais? Quantos dormem com saúde e acordam às vezes doentes? Mas o Senhor está dizendo: eu sou contigo. Pare de se contemplar, pare de colocar o eu na frente. Eu sou contigo, louvado e agradecido seja Deus. Voltando lá no espelho de novo, para o espelho gerar a imagem, ele passa pelo processo. Para o cristão gerar a imagem e a semelhança de Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, também passamos pelo processo, louvado e agradecido seja Deus. Tudo na vida do cristão é processo, é prova. Mas o Senhor diz assim: ó, tem de bom ânimo, pois no mundo tereis aflições, louvado e agradecido seja Deus. Então, o inventor do espelho é Deus. As pessoas se viam através do reflexo das águas. Aí, depois, o nome é complicado, mas eu vou simplificar pelos nomes de hoje, que é difícil falar. Mas os turcos, segundo historiadores, eles encontraram uma pedra, e segundo essa pedra, quando ela é polida, ela refletia a imagem. Então, tirando Deus, com todo respeito,
humanamente falando, foram os turcos, que vieram inventar o espelho através de uma pedra bonita. E aí, né, os egípcios, eles vieram moldando essa pedra e vieram dando formatos. Mas assim a imagem ainda não ficava legal, faltava alguma coisa. Anos à frente, pescadores, né, ali caminhando em busca de terra novas pela Babilônia, interessante que de noite, um dos pescadores faz uma fogueira mediante a uma praia, e nessa fogueira, concha com a terra, junto em fusão com o fogo, formou um novo material, uma nova matéria. Que matéria é essa? O vidro. Então, naquela época, a fusão do fogo com a concha e a areia formou o vidro. Aí, mais à frente, muito mais à frente, os alemães, eles aperfeiçoam essa técnica. Porque eles vão pegar o vidro, né? Aí eles vão pegar, né, fragmentos do bronze e eles vão aperfeiçoando, e aí eles fazem o quê? O espelho que nós temos hoje. Então o espelho que nós temos hoje é nada mais, nada menos, né, do que a prata fundida com o vidro, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas, irmão, ainda não estou entendendo, não consegui captar a mensagem, louvado e agradecido seja Deus. Preste bem atenção, né? Para louvado e agradecido seja Deus, o espelho, né, refletir imagem, se tornar espelho, lá atrás ele começou como o quê? Areia. A areia, ela é valorizada? Não é. Ninguém vai para a praia para ficar admirando a areia. Mas as pessoas vão para a praia para admirar o mar. A graça é olhar o mar, né? E a areia? A areia fica ali para a gente pisar em cima, né? Maltratar ela ali, porque não tem a serventia a não ser descanso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a gente, como é que era? Pisoteado, maltratado, sequer observado, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pessoas de pouca importância, desculpa falar, eu vim do mundo, estou há 11 anos na presença de Deus, né? Sou também perseguido, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, uma coisa eu quero dizer: se com Deus é difícil, imagine sem Deus. Eu sei o que eu vivi sem Deus, eu sei o processo que eu passei quando Deus não estava na minha vida. Era pisoteado o tempo todo, esquecido o tempo todo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí você vê que a areia, para se tornar vidro, ela teve que se fundir com a concha, para depois se fundir com o fogo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí você entende o seguinte, que sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Por isso o salmista diz lá no Salmo 133, então muito suave que os irmãos vivam em união. Em um momento o Senhor está dizendo, caminhe sozinho que você vai chegar lá. Não, ele diz, se una, seja unida, a igreja unida, ela vem, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Cristão individual não chega a lugar nenhum, louvado e agradecido seja Deus. Eu sozinho eu consigo, eu não preciso. Eu não preciso ir na igreja, que em casa eu consigo. Não consegue, porque louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Na casa de Deus aprendemos um com os outros. Às vezes a gente pensa, estou passando tantas coisas, mas às vezes o irmão que está lá, está passando um processo pior do que nós, mas está dando glória ao Senhor, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Está passando situações difíceis, mas não nega o nome do Senhor, louvado e agradecido seja Deus. Mas esse irmão que está dando glória, está passando pelo processo, louvado e agradecido seja Deus. Por que está conseguindo? Deus acima de tudo, e porque também depende, carece das nossas orações, da nossa união, louvado e agradecido seja Deus. Então a areia sozinha ela vai continuar areia, vai continuar sendo pisada, vai continuar sendo esquecida e vai continuar sendo humilhada. Mas quando ela se junta, aí faz toda a diferença, louvado e agradecido seja Deus. Faz toda a diferença. Quantas vezes eu pensava, passa cultos na televisão, eu escuto louvores, para que igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o cabeça do corpo, louvado e agradecido seja Deus. Então, se eu estou fora do corpo, não vou entrar na terra prometida. No céu eu não vou entrar, louvado e agradecido seja Deus. E aí, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né? De areia fundido com concha, fundido com fogo. Aí o próximo processo agora já é o vidro, aí o vidro já passa pelo outro processo, louvado e agradecido seja Deus. Então o espelho passa por 3 processos até refletir mais. Então o primeiro processo é a fusão, é a junção, é a união, que estava relatado em Salmo 133, como já foi relatado. Tão bom, tão suave que os irmãos vivam em união. Então é o primeiro processo. Não sei viver unido, aprende. Porque se não for unido na presença do Senhor, não vai herdar o céu, louvado e agradecido seja Deus. Vai ficar, porque o Senhor está mandando nós se unirmos, louvado e agradecido seja Deus. Filho de Deus, desempenhou a sua glória para cada
terra, mas ele caminhou sozinho? Não, por isso ele levantou 12 discípulos. Poderia, filho de Deus, mas ele também escolheu sucessores e pessoas para estar fazendo a obra juntamente com ele. Na sua crucificação, teve um momento que ajudava Jesus a carregar a cruz também. Então Jesus nos ensinou o tempo todo: seja unido, não seja individualista, soma na obra do Pai, louvado e agradecido seja Deus. O próximo processo é um processo árduo, porque é o processo do fogo. Então, quando o vidro, juntado aí com a areia, juntado com a prata, ele vai passar pelo fogo. E no fogo, o que acontece no fogo? Ali é tirado as impurezas, ali é tirado as mazelas, mas ali também é dado a moldura, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, nem todo fogo é do diabo, tem fogo também que é de Deus, mas o fogo de Deus é um fogo santo, é um fogo que vem para purificar, para tratar, louvado e agradecido seja Deus. Vamos entender que o fogo também é um processo. Eu costumava dizer antes, hoje quase ninguém se escuta mais falar, minha vida está fogo. Hoje a gente quase não escuta, né? Essa geração mudou muitas coisas, né? Mas vou pegar meu testemunho como exemplo. Eu ia me casar. A aula é testemunho. Eu ia me casar, voltando um mês para o casamento. Eu viajo de moto, eu sou vendedor. Eu ia de moto para Minas, de empresa de Minas. Então, chance de me acidentar eu tinha em Minas, em Teresópolis, eu volto tudo. Vim me acidentar aqui em Maricá, voltando um mês para o casamento. Me diz, isso é coisa do diabo. O diabo investiu forte na minha vida. Para piorar, o meu padrão, né, de empresa é assim: isso é bom quando a gente está bem, quando a gente está mal, a gente é ignorado. Então, meu padrão, ele tentou de tudo para me mandar embora. E as coisas começaram a ir ao contrário, louvado e agradecido seja Deus. E aí, o que eu faço? Eu continuei clamando ao Senhor: Senhor, né, eis-me aqui, Pai. Eu não vou murmurar, porque eu estava indo para a tua casa, mas o Senhor é comigo, me abençoa, Pai. Deus me abençoou de uma tal forma, irmãos, que alimento que não tinha apareceu, as dívidas, né, que estavam aparecendo caíram por terra, as feridas que se levantou no seu corpo começaram a ser curadas. O efeito que Deus fez na minha vida fez mais efeito que os remédios dos médicos deles, porque os médicos disseram: sua boca não vai ficar pronta a tempo. Eles costuraram meu dente para eu poder casar. O médico costurou minha boca rindo: você é maluco, você não vai conseguir casar. O ortopedista, quando olhou, todo quebrado, riu: você não vai conseguir casar. Casei e ainda fui com a lua de mel errado. Casei ou não casei? Agora, Deus é fiel ou não é fiel? Deus é fiel. Agora, se eu murmuro, Deus vai dar vitória? Nunca. Jamais. E eu chorar, Deus vai dar vitória? Tem o salmista diz lá no Salmo 35: o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Sabe em que momento que Davi fala isso? Davi fala isso porque ele estava sendo perseguido pelo seu filho, o príncipe Absalão, que quis tomar o teu reinado. O filho dele quis tomar o reinado dele. Quando o salmista Davi, o rei Davi, segundo o coração de Deus, fala no Salmo 3:5: eu me dei que agora que o Senhor me sustentou, porque em minhas perseguições ele acordou bem com saúde. Então ele agradeceu a Deus. Ele dormiu chorando, mas ele percebeu: estou com vida, eu posso continuar lutando. Então ele encontrou um motivo para sorrir. E às vezes a gente olha para os problemas e esquece que Deus é a solução dos problemas. Louvado e agradecido seja Deus. Porque se a gente ficar olhando para os problemas, eu sempre vou encontrar motivo para chorar. Mas se eu olhar para o problema e ver que Deus é a solução da doença, Deus é a solução do casamento, do trabalho, da dispensa, eu vou ter motivo para sorrir, porque para Deus nada é impossível. Aleluia, Deus. Por isso o tema da mensagem é: vai passar. Passou na minha vida, vai passar na sua também. Aleluia. Em nome de Jesus. A palavra vai dizer: é só um processo. Creia, porque Deus é fiel, Ele foi fiel comigo, vai ser fiel com você também. Maravilha, Jesus. Tu és lindo. As horas passam rápido, eu vou concluir. E finalizando o processo, louvado e agradecido seja Deus, é um processo de lapidação, moldura, louvado e agradecido seja Deus. Por quê? Porque quando a gente entra na casa de Deus, a gente não entra perfeito. Deus não chama pessoas capacitadas. Que isso, irmão? Não chama. Discorda, prova na Bíblia. Entendeu o quê? Pescador de peixe, mas Deus fez de pescador de almas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Turrão recebeu a orelha do soldado mal. Lá em Mateus 26:52 diz assim: ó, quem vive, louvado e agradecido seja Deus. Quem vive não. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para, se a pessoa te bateu, não revida. Se a pessoa te assaltou, se você assaltou, você continua igual ela. Não faça como ela, faça diferenças. Fizeram mal para com o bem, assim como o governador José fez, quando os irmãos dele se levantaram contra ele, quem ele fez? Falou com o bem. Oh, aleluia! Fazer a diferença, isso é refletir, louvado e agradecido seja Deus, a imagem do Senhor. Mas para não
aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Eu criticava, biblicamente falando, o apóstolo Paulo perseguia a igreja, se converteu e passou a ser perseguido, porque Deus moldou, lapidou, capacitou e transformou aquilo que o apóstolo Paulo de Saulo foi para Paulo, como fez na minha vida também. Então a gente vai ter o processo de junção, o processo da peleja, o processo da moldura, mas aí é o processo da perfeição do Senhor. Entre aspas, porque perfeição só quando a gente for para agora. Finalizando, o espelho, ele vai refletir a imagem, ele vai. Se os irmãos prestarem atenção, quando a gente olha para o espelho não mostra o ângulo correto. Quando você olha para o espelho, se você reparar, teu braço esquerdo está no direito, o direito está no esquerdo, tem uma explicação para isso. Porque o espelho, ele pode levar a melhor prata, a melhor areia, ele pode levar o melhor vidro, mas cientificamente falando, não inventaram o espelho que reflete uma imagem 100%. Podem pesquisar. O espelho ele reflete 90%. Não existe espelho perfeito. Na casa de Deus, existe cristão perfeito? Não existe. Os apóstolos foram perfeitos? Não foram. E aí, irmão? O Senhor está dizendo, perfeição só quando a gente for para a glória. Enquanto a gente estiver na terra, vamos ser falhos. Então, não vou me aproveitar da minha falha, não. Procurar errar menos. Procurar chegar próximo daquilo que se torna a perfeição. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque, louvado e agradecido seja Deus. Aquele que obedece a Deus, aquele que renuncia ao Senhor, aquele que nega a sua cruz, o Senhor lhe vê com bons olhos e abençoa. A Bíblia diz que aquele que obedece a Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Tem gente que corre atrás de bênção, mas não vai alcançar. Mas se você estiver na posição, a bênção corre atrás de você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A bênção está perto de você. Então o Senhor está dizendo, vai passar. Vai passar. Irmão, eu estou num processo terrível no meu lar. Vai passar, entrega na mão de Deus que veio para restaurar o teu lar. Irmão, eu estou passando um processo terrível, eu tenho múltiplos processos, eu também passei. Mas o Senhor vai dizendo, vai passar. Deus fez na minha vida, sou testemunho vivo. Vai passar na sua também. Irmão, eu estou vivendo, não importa o que você está vivendo. Deus está dizendo para você essa noite, vai passar. Você crê? Aleluia. Você crê? Louvado e agradecido seja Deus. Então o Senhor está dizendo, quando a aflição estiver dentro do teu lar, reflita a imagem de Deus, não murmurando, mas clamando pelo nome do Senhor. Quando a enfermidade se levantar, louvado e agradecido seja Deus, não murmura não, porque não vai resolver o teu problema. Porque aquilo que nos desespera, não desespera o nosso Deus. Deus não se desespera, louvado e agradecido seja Deus. O Senhor está dizendo, vou atuar na tua saúde, vou atuar no teu trabalho. Seja aquilo que você clamar, o Senhor está dizendo, eu serei contigo e irá passar. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade.